Mateus, no Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 18, Mateus 18, 15, Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 15, Mateus 18, 15, quem encontrou? Mateus 18, 15 diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te der ouvido, ganhará o teu irmão. Ponto final. 16. Mas se não te ouvires, leva ainda consigo outros 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. 17. E se não a escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como um gentil e publicano. Se assenta aplaudindo Jesus, que ele merece. Aleluia. Fecha teus olhos, curva tua cabeça, mas curva mesmo, põe a mão no teu coração. Pai querido, Deus amado, em o nome do Senhor Jesus, eu quero repreender do nosso meio todo espírito de rebeldia, todo espírito de teimosia, todo espírito que não deixa vidas escutarem a tua palavra. Demônios, lá na cruz do Calvário, vocês foram derrotados. Aquele sangue precioso que foi vertido na cruz, foi para colocar à vergonha todos os demônios, demônios de egoísmo, demônios de idolatria do eu, demônios de contenda, briga e demônios de rebeldia. Na autoridade que há no nome de Jesus, vocês não têm autoridade para impedir, nem deixar os ouvidos dessa pessoa surda, mas que todos possam ouvir, tantos que estão aqui quanto os que estão pela internet, em nome de... Aplauda Jesus, que ele merece. Pastor, mas por que essa palavra hoje? Porque eu estou cansado de ver nas redes sociais as pessoas dizer que não é para escutar os pastores. Como, irmão Messias, você estaria na igreja, teria aceitado Jesus, estaria na igreja até hoje, se o senhor não me escutasse? Os conselhos da pregação. A Bíblia nos diz em Mateus 12, 25, que toda casa, reino, cidade dividida, ela não subsistirá. Quer destruir uma igreja? Divide o rebanho do pastor. Deixa o rebanho de ouvir o pastor. Vai se automaticamente se fragmentar essa igreja. Quer destruir uma família? Que os filhos não obedeçam aos pais, que os cônjuges não se compreendam, essa casa vai se dividir. Para que uma escola não tenha atingir o objetivo que ela vai fazer de ensinar, não tenha como os alunos obedecerem os professores, o corpo docente, e assim sucessivamente. Queridos, a Bíblia está me dizendo, se alguém cometer uma falha, um delito, um pecado, algo contra mim, eu vou aconselhá-lo. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. Eu iria, sem ninguém saber, nos bastidores, chegaria para aquela pessoa, vamos dizer que ela tirou uma brincadeira inconveniente no trabalho, ou até mesmo na igreja. Você chegaria em particular para aquela pessoa e disse assim: amado, essa brincadeira, essa atitude, esse feito que você cometeu, não é agradável não, amado.
Se ele te escutar, o conselho, a advertência, você ganhou o teu irmão. Mas teria cabeções, teimosos, desobedientes ao conselho. Eita! Você chamaria 2 pessoas como testemunha, para que através, não só de uma, mas de 3 pessoas agora, aconselhando o mesmo, pudesse ganhar a vida daquela pessoa. Mas se a mesma não quisesse, você chegaria para a igreja, para toda a multidão de pessoas, e diria, aquela pessoa não quer mais escutar. Vai que alguém da igreja teria algum argumento, conseguiria convencer aquela pessoa. A parte do aconselhamento, quem ensinou foi o próprio Senhor Jesus. Agora nós estamos anos e anos na igreja e já achamos que sabemos de tudo. Não aconselho de ninguém, espírito de rebeldia, teimosia, do meu jeito, da minha maneira, do meu modo, é como eu quero. E quantos demônios não querem que você escute a palavra de hoje? Porque o próprio Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou até a última gota de sangue, disse que sim, teria irmãos que precisariam ser aconselhados individualmente, depois pela uma equipe e depois pela igreja. Mas se essa pessoa não quisesse escutar conselho, nem de 1, nem de 2, nem de 3, e nem da igreja, você poderia considerá-lo uma pessoa rebelde, teimosa, que não queria nada com o evangelho. Eita, é forte, é pesado, mas é Bíblia. Você quer crescer, você tem que parar para ouvir. E se você não ouvir, você vai estar atraindo só maldição sobre a tua vida. Provérbios capítulo 20, versículo 18. Por que é que eu comecei logo com o Novo Testamento? Por que é que eu comecei logo com o ensinamento de Jesus? Para que o inferno possa ser envergonhado e saber que é do Novo Testamento esse ensino. Amém, igreja? Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Provérbios, capítulo de número 20. Provérbios, capítulo 20. Versículo de número 18, Provérbios 20, 18. Quem encontrou? Cada pensamento com conselho se confirmará. Preste atenção, cada pensamento com conselho se confirmará. Segura aí. Seja ele bom ou ruim. Todo pensamento, quando vem um conselho, ele se confirma. Rapaz, eu estou com vontade de matar alguém. Aí vem um conselheiro do mal. Rapaz, tu faz desse jeito, eu te vendo a arma, eu preparo a emboscada. Vai se confirmar. Porque houve um conselho. Porque houve uma dica. Porque houve alguém para te aconselhar. Seja para o bem ou para o mal. Tem os conselhos bons e os conselhos ruins. Pastor, tem alguém na igreja, junto da gente, que dá um conselho do Satanás. Ananias e Safira se aconselharam. Novo Testamento, Atos 5. Olha que nós vamos se concordar, se combinar. Tu vai fazer assim, vai dizer dessa maneira, vai fazer desse modo, e nós vamos enganar o Pedro. Nós vamos enganar os apóstolos. Rapaz, e como é que a gente diz? A gente diz que foi portanto. A gente disse que foi dessa maneira. A gente disse que foi desse jeito. Eles concordaram, se aconselharam mutuamente. Mas só que o Espírito de Deus ninguém engana, igreja. Cuidado os conselhos que estão te dando. Para de dizimar. Para de ofertar. Para de congregar. Esse conselho é de quem? Você sabe que o nosso ego, o nosso eu, nos aconselha? Exemplo de novo, Ananias e Safira. Ananias e Safira começaram
o ego achar, rapaz, isso é besteira. Nós fizemos até um propósito de vender essa propriedade por tanto, mas nós vendemos pelo triplo, pelo 4 vezes mais do que... Cara, o que os apóstolos vão fazer com esse dinheiro? Olha o conselho. Quem foi que deu esse conselho? O diabo. Porque a Bíblia diz, porque encheu Satanás o teu, para que mentiste a Deus. Olha o grau de cegueira, porque ninguém mente para Deus. Continuando, Provérbios 20, versículo 18. Cada pensamento com conselho se confirmará, e com os conselhos prudentes se faz a guerra. Ou com conselhos bons, ou com conselhos razoáveis. Pastor, por que eu não estou ganhando aquela batalha, aquela luta? Porque você não escuta conselhos. Conselhos prudentes, conselhos bons, conselhos que edificam. Pode prestar atenção que todo teimoso que não escuta conselho, a vida dele é uma vida derrotada, uma vida desgraçada. O que adianta eu ir para o médico e o médico diz assim, meu filho, você vai tomar essa taça de xarope, vitamina, 3 vezes ao dia. Rapaz, eu quero que faça o efeito ligeiro. Aí você toma ela todinha de uma vez, Reginaldo. Morreu. Não, eu quero economizar. Ele mandou tomar 3 vezes ao dia, eu vou tomar só uma. Não vai fazer o efeito adequado. Se ele falou que é 3 vezes ao dia, no horário X, Y, B e H, tome. Porque tem todo um estudo para que diga que aquela substância vai agir por tantas horas, por tanto tempo, conforme a orientação médica. Ele está ali para te aconselhar, ele não está ali para te obrigar a tomar a substância. O próprio Senhor Jesus diz, quem está doente, vai ao médico para quê? Para ser aconselhado como tomar o remédio. Eita! Mas agora eu vou para o médico e quero tomar o medicamento do meu jeito, da minha maneira, é como eu quero. Continua doente, continua enfermo, continua do mesmo jeito, porque não é obediente. Quando eu obedeço conforme a orientação, as dores passam, o problema vai embora e vem a cura. Pastor, eu quero ganhar a guerra. Ah, quer? Quero, pastor. Está uma guerra medonha na minha casa, na minha família, no meu lar. Está acontecendo isso. Você veio para mim te aconselhar, ou você veio para mim confirmar o que você já quer? Porque quando alguém chega para mim se aconselhar comigo, diz assim, você vai escutar os conselhos, ou você já veio com tudo pré-definido, igual o Naamã? Naamã não queria um conselho para a sua cura. Ele queria já o diagnóstico que ele mesmo já tinha definido. Quando chegou na casa do Eliseu, e o Eliseu passa agora o conselho, a receita. Vai e banha-te no Jordão 7 vezes. O cara se indignou. O cara ficou com raiva. Isso não é um conselho que se dá para ninguém, não. Eu imaginava que eu chegaria na casa dele, ele sairia para fora, me faria uma recepção, e faria todo uma maneira de invocar o seu Deus, faria todo um ritual, passaria a mão no leproso e seria curado. Mas ele não fez como eu queria. Ele manda o servo dele, nem me acolhe, nem me recebe, porque isso era uma ofensa. E Deus queria quebrar primeiro o eu do Naamã. Banha-te no Jordão. Aí o cara ainda queria se banhar no rio que ele quisesse. Será que a Arbama e a Fafa não são rios melhores que assim? Aquele rio é barrento, aquele rio é sujo, aquele rio
No caminho, um dos servos de Naamã, eu acredito que aquele servo representa o Espírito Santo. Meu pai, ou meu Senhor, depende da tua tradução. Meu pai, posso falar? Pode. Foi concedida a você a opinião, fale. Meu pai, se o profeta tivesse te pedido bens, coisas caras, tu não farias? Um conselho simples, tu não vai fazer por quê? Muitas das vezes você não ganha a guerra porque para você parece simples demais. Dizimar para você é simples demais. Congregar para você é simples demais. Mas se hoje eu estivesse vendendo para você uma rosa ungida, que vai tirar todo o mal da tua casa, vai desinfectar o teu organismo, tu compraria por R$300. Mas seria algo mentiroso, profano, insensato, seria trampicagem. Mas como é da palavra e é algo prudente, para você deixar de falar besteira com a tua boca, para você deixar de ser imprudente e sensato, é ali naquele rio sim, é naquele lago sim, você tem que obedecer o pastor sim, porque Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz obedecer o pastor, e quando você não obedece o pastor, que é o líder da tua igreja, você traz maldição sobre a tua vida. O conselheiro da igreja é o anjo da igreja, aquele que ele botou. Não é um irmão que está dando conselho ao outro, é o pastor da igreja, o conselheiro da igreja, o anjo, o mensageiro da igreja é o pastor. Agora, quando o pastor vai te dar um conselho, pois então, meu filho, funda um ministério. Se os meus conselhos não servem para você, você está no canto errado. É porque você é ignorante. Procure um que fale calminho. É porque é o meu jeito. E se Deus me colocou para ser desse jeito, eu não vou imitar ninguém não. Porque eu aprendi que os antigos aconselhavam as pessoas como era. O que é, menino? Hã? Desse jeito? Tá mastigando esse chiclete por quê? Ótimo pra fora. Ora mais. Não era assim não, irmão Messias? Hoje em dia, é porque todo mundo é tão sensível, pastor. Meu Deus. O pastor olhou para mim com a cara tão feia. É de nascença, irmão. É de nascença. Ai, meu Deus, é desse jeito. Tem hora que o pastor tem que gritar assim, irmão. Ai, pastor, tem pessoa que está magoada com o pastor até hoje. Vai para outro ministério. Vai seguir a Cristo. Vai ganhar almas em outro lugar. Aí nem vem para cá e nem vai para lá. E fica sendo usado pelo diabo. Ai, me magoei com o pastor. Foi? Aí o pastor não pode se magoar com ninguém. A pessoa faz algo errado, quer ser o dono da igreja. Ai, não é assim não. Não, pastor, vai magoar, pastor. Ai, pastor, tem gente magoada com o senhor. Mas qual é a minha função? Como líder da igreja, né? Conscientizar a igreja com conselhos sábios. Me mostra um que segue o que é pregado no altar, se a vida dele não muda. Pois então você está sendo alessado. Quantas vidas foram transformadas no Banguê, na Lagoa Seca, no Campestre e aqui? Ah, pastor, não estou vendo não. Pois então peça a Deus para te dar um óculos santo. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3 diz que você deveria ungir os olhos com colírio para que visse. Provérbios 11:14. E ainda tem irmãos que, meu Deus, a gente pega no ar, né? Porque eu não sou menino, irmão. Eu percebo que as pessoas estão conversando,
nos seus particulares ao meu respeito. Pastor fulano está chateado com você. Como é que o Alisson sabe que alguém está chateado comigo se alguém não fofocou contigo, indivíduo? Só se eu fosse retardado, doido. Ah, pastor fulano está chateado contigo. Pois então não foi para lá falar mal da minha vida. Ou então não foi para casa dele. Ou então foi pelo WhatsApp. Ô, irmão, vai... Aí você mandou ele criar vergonha na cara? Mandei não, pastor, pois se converta você. Porque no lugar de você unir, você só divide. E o reino dividido, o cão entra. Amados, é tanta gente para acusar o pastor, dar porrada no pastor, mas é difícil, até hoje eu não encontrei alguém para me dar uma Hilux de presente. Não encontrei não, de Reginaldo. Mas para criticar, fala besteira. O pastor era para botar o teto de vidro na igreja. Para quê? Para a gente ficar se penteando na hora do culto. Eu nem preciso disso, que eu estou caindo, ele está caindo. Ora mais. É cada ideia, cada coisa. Quando o irmão vier com ideias miraculosas, você pergunta, você é dizimista, irmão? Você é ofertante da casa do Senhor? Porque quantos que dão a ideia não são realmente dizimistas? Aí diz assim, se o pastor fizesse a transposição das águas da Caponga e aqui de trás, obreira Daniela, e fizesse uma praia artificial. Se o governo federal há poucos dias terminou a transposição do Rio São Francisco, imagine fazer a transposição da Caponga para cá. Irmãos, pastor, eu tenho um bocado de conselho, mas é conselhos com sabedoria. Provérbios 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas a multidão de conselhos há segurança. Pastor, o senhor tem aquelas pessoas que o senhor pergunta? Eu tenho, irmão. Tenho. Porque eu sou ser humano e eu posso estar vendo uma coisa com a minha ótica ofuscada pela raiva, o ódio, o ressentimento. Tem hora que eu chego para determinadas pessoas e digo assim, rapaz, isso. Eu estou vendo correto? Tá não, pastor. Tá não. Não. Eu converso com a minha esposa e vem quando diz assim, minha filha, assim, mas meu filho, é assim. Amados, se não tiver sábios conselhos com sabedoria, a casa se destrói. Porque a maconha aí está liberada, a droga está liberada, a prostituição está liberada. Aí você não pode mais dar uma mão usada no menino, porque as leis dizem que não pode mais bater no bichinho. Olha, irmão. Aí você precisa de sabedoria em duplo, em triplo. De primeiro, na minha época, quando aceitei Jesus, você podia pregar sobre o homossexualismo. Beleza, não tem problema nenhum. Ora, mas hoje em dia, a gente tem que estar procurando as palavras. Não é discriminação, é isso, é aquilo outro. Aí a gente precisa o quê? Procurar conhecimento. Chega para um obreiro nos dias atuais e diz assim, obreiro, você pregou isso? Está errado. Porque está fora do contexto. Tem coisas que saem fora do contexto. Tem coisas que são culturais do Brasil, não era de Israel. Tem frases, tem coisas que eu uso que não se encaixa ao texto bíblico. Sairia fora do contexto. Mas pastor, já tem outras expressões que eu posso usar que encaixa com certeza. Mas quando você sabe demais,
Isso atrasa a tua vida. Eu poderia, como o pastor presidente da igreja, não perguntar nada a ninguém. Fazer assim, pronto. Sempre nas reuniões ministeriais, todos os líderes da igreja têm oportunidade. Mesmo que ele fale e eu não me agrade. Mas ele falou. Aleluia. É sinal de diaconisa, Clara. Não quero falar não. Não quis falar. Mas eu interrompo de que a pessoa está errada? Diaconisa, Clara, não. Mas eu dei oportunidade a todos para não dizer, eu nem participei, nem tenho opinião naquela igreja. E nós somos uma igreja episcopal. Pastor, qual é a diferença de uma igreja episcopal, uma igreja congregacional e uma igreja presbiterial? A igreja episcopal, que é a igreja Caminho de Vida, o bispo, pastor presidente, ele decide. A igreja congregacional é a congregação que decide. Uma igreja presbiterial ou presbiteriana, que nós temos a presbiteriana, é o presbitério que resolve. Eu tenho um voto Minerva na igreja. Eu jogo a opinião. Mas ninguém decidiu. Pois então vai ser do jeito que eu vou bater o martelo. Causou foi uma guerra, confusão. Eu compartilho com os meus obreiros, com os meus líderes, que eu não faço a igreja só. Mas se causar uma discordância, aí todo mundo quer um lado, não quer o outro e tal, e virou uma briga, pois está encerrado, e a decisão é essa. Porque eu sou o bispo da igreja. Quem entendeu? Vamos de novo? Provérbios 11, 14. Não havendo sábios, depende da tradução. A minha é sábia direção. Na sua tem algumas traduções que é sábio conselho. Liderança sábia, mais atualizada a tua, né? Não havendo sábia direção, sábio conselho, sábio líderes, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Por que é que muitos caem? Porque nunca escuta a opinião do outro. É do meu jeito. É do seu jeito, eu já saio de perto. Não, vai ser da minha maneira. É do jeito que eu quero. Eu não vou brigar com ninguém. Jarbas, meu filho. Não, a vida é minha, só faça. Opa. Desculpa, viu, Jarbas? Desculpa, meu filho. Me desculpe, Jarbas, me desculpe. Pelo menos o pessoal escutar de um amém alto, Jarbas. Glória a Deus, eu não vou mais me intrometer. Porque o Jarbinhas não quis mais. Está entendendo? Mas se ele disse assim, Jarbas, eu queria falar, opa, meu pastor, pode dizer. Meu filho assim, ô pastor, tal. Irmãos, eu vou continuar aconselhando ele. Não, pastor, a vida é minha, mando eu, sou maior de idade, manda no meu nariz. Opa, vai em paz, meu filho. Eu não vou estar quebrando a cabeça. Porque você não vê Jesus chegando para Pedro. Pedro, me dá arma. Pedro, me dá espada. Pedro. Não. Tem horas que o conselho é no momento apropriado, no tempo apropriado. Depois que Pedro corta a orelha de Malco. Pedro, joga essa espada fora. Porque quem com ferro fere. Mas Jonatas, Jesus é Deus, ele é onisciente. Ele já sabia que ele estava com aquela espada há 3 anos e meio. Por que ele não mandou jogar antes? É porque Jesus pensava que era para consertar peixe. Olha, que menino da mente fértil. Eu gosto desse menino por isso. Não, pastor, porque ele pensava que era para derrubar coco com aquela espada. Olha, rapaz. Jesus sabia que era para fazer algo violento, irmão. Mas Jesus, ele espera o momento certo e a hora certa. Pastor, eu tenho um conselho para dar, mas na hora errada. Tem gente que a língua coça para falar. É o conselho certo, mas na hora errada. É o conselho certo,
Mas não era para dizer agora. Era para esperar o momento apropriado. O momento conveniente. Glória a Deus. Por quê? Porque Provérbios 8:12. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Há um mistério, há um segredo no meio dos conselhos, irmão. Irmão. 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por que eu estou fraco? Porque eu não escuto. Rapaz, vai me ensinar para quê, rapaz? Há quantos anos eu sei disso? Rapaz, não desse jeito não. Já sei demais, sei demais. Sabe, beleza. Já sabe, beleza. Aí por que você está tão fraco, está cara de cair? Tá quase, como diz o ditado popular, quase arriando. Está pendendo e vai cair. Não, eu não caio não. Eu caio. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, diz para que não caia, eu caio. Eu tenho medo de cair. Antes de eu cair, eu vou perguntar. Há um bom tempo atrás, eu perguntei ao Oberá Valdilene: Oberá Valdilene, como é o seu pastor aos seus olhos? Eu perguntei, irmão. Ela passou um sermão que chegamos na casa dela, ainda tinha várias coisas para dizer ainda. Amados, você tem como perguntar a alguém? Pastor, eu vou perguntar a uma pessoa sincera. Esteja pronto para escutar. Pastor, eu vou escutar um falso, um mentiroso. É perigoso. Porque aqui o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo... Eita! Tu já leu, né, crente? Não anda segundo o conselho do ímpio. O que é que você escolhe para te aconselhar? Um ímpio. Cara que não tem nada de Deus. A vida dele, o casamento dele, a vida dele é totalmente derrotada. Aí é o que te aconselha. Olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por que eu não tenho fortaleza? Por que a minha vida não é transformada? Porque no lugar de eu pegar o conselho da palavra que está sendo ministrada, eu pego o conselho de pessoas que não têm nada com Deus, nada com Jesus, um filho do Satanás. Aí ele vai e me aconselha, eu digo assim: oh meu Deus, parece que é o Espírito falando por ele, o Espírito do diabo. Porque ele é um ímpio. Não tem temor ao Senhor, não tem respeito aos princípios da palavra de Deus. Amém, igreja? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isaías 30:1. Preste atenção. Livro do profeta Isaías, capítulo 30. Versículo de número 1, Isaías 30:1, quem encontrou? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que encobrirão com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Pastor, o Espírito Santo me aconselha? Sim. Deus me aconselha, sim. Mas aqui em evidência, o povo de Deus não estava procurando o conselho de Deus. Estava procurando o conselho de si próprio. Aí ele diz: ai dos filhos rebeldes. Ai dos teimosos. Ai daqueles que continuam teimando.
Pastor, eu não sei, eu acho que é igreja. Será, irmãos? Porque eu vi pessoas saindo de igreja para outra igreja, para outra igreja, para outra igreja, e a vida continua do mesmo jeito. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O meu conselheiro é o Espírito Santo. Mas como é que ele é o teu conselheiro se você não ora? Senhor, eu tenho um plano, o meu plano é esse. A minha meta é essa, o meu objetivo é esse. Mas o que tu dizes? É igual aquela menina apaixonada pelo cabo errado. Meu Deus, confirma que é ele, Pai. Se não for ele, mas tu transforma que seja ele, Deus. Hã? E o não de Deus não existe, não? E se Deus disser, não é? Mas Senhor, eu sei que não é, mas tu tens poder para transformar. Hã? Como é que você é filho de Deus? Tem um conselheiro que é o Espírito Santo, que te guia, te orienta, te aconselha, e você só toma a decisão da carne. Rapaz, me deu na telha e vai e toma. Mas eu quero estar fortalecido, eu quero ganhar a guerra. Ganha não, filho, viu? Você só perde. Quanto tempo você passa de oração? Há quanto tempo você, para essa natureza pecaminosa nossa, pecadora, você não faz um jejum? Porque o nosso pior inimigo é o nosso eu, irmão. Eu sei. É desse jeito. Maldição. Não, querido, não sei não. Não sei não. Pastor, o senhor deveria saber, mas eu não sei. Não sei. Pastor, vamos fazer assim. Vamos orar, pessoal, vamos. Precisa orar não, pastor. Tem coisa que não precisa orar para você, que não é guiado pelo Espírito de Deus, mas a igreja do Senhor, que é dele, pertence a ele, tem que ser aconselhado por ele. Porque Romanos 11:36 é tudo dele, por ele, para a glória dele, pois eternamente amém. Eu quero fazer isso. Ele disse o quê? Você sentiu a liberação de Deus? Mas Deus não fala comigo, pastor. Não fala? Pois a palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu não sei disso, mas eu peço o teu conselho, eu peço a tua orientação, e ele vai me direcionar. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 10. Presta atenção. Se os crentes guardassem esse ensinamento, como ele é forte, profundo. Se você passasse a se aconselhar com os líderes da igreja, com a igreja do Senhor, com pessoas que têm uma mente de Deus. Você parasse de dar ouvido a quem é ímpio, quem é cachaceiro, trambiqueiro, aí a tua vida mudava. 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 8. Quem encontrou? Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe deram, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, e estava perante ele. O rei, filho de Salomão, o Roboão, ele teve uma reunião com o povo de Israel. Aí o povo disse assim: rei Roboão, teu pai Salomão tinha tributos, impostos muito caros, e não sobra nada para nossa família, nós estamos cansados. Não dá para amenizar, baixar a carga tributária um pouquinho, não? Aí o que foi que ele disse? Me dá 3 dias. Depois de 3 dias eu vou responder vocês. Beleza? Aí, pessoal, que rei prudente, ó. Passa 3 dias, não fosse outro, respondia na lata. Mas 3 dias ele vai responder, beleza? Aí chega para os anciões, as pessoas
que faziam o conselho do seu pai, os conselheiros, e diz assim: olha, o pessoal está falando assim, assim, a carga tributária, o que é que vocês dizem? Aí os anciões: meu rei, faz algo favorável ao povo, faz algo que beneficie o povo, faz algo de benevolência para com o povo, nem que o senhor baixe alguns centavos, né? Essa versão é minha, do imposto, pelo menos para agradar. Tá certo. Aí chegou para os mais jovens, inexperientes, que não cuida de igreja, que não sabe de nada, mas quer dar conselho de tudo. E aí, pessoal? Rapaz, eu não diminuía não, fazer era aumentar. E ainda dizia assim, ó: o meu pai, ele era muito maleável. O meu dedo mindinho é mais grosso do que a coxa do meu pai. O meu pai castigava vocês com chicote. Eu vou castigar com vocês, dependendo da tradução, com chicote e escorpião. Outras traduções, com chicotes e pontas de ferro. Eu vou bater com força. Irmãos, foi a pior desgraça. Aí foi o rompimento dos dois reinos, reino do norte e reino do sul, Israel e Judá. Foi a maior guerra civil de todos os tempos, era irmão matando irmão, por causa de falta de conselhos prudentes. Mas pastor, todos faziam parte da mesma corte, todos tinham a mesma mentalidade, todos eram nobres, mas a inexperiência faz a gente dar atitudes e votos errados. Todos nós aqui, quando éramos mais jovens, tomávamos atitudes de uma maneira. Vai passando os dias, a gente vai amadurecendo. Ah, pastor, o fulano está frouxo. Não, é prudência. Deus nunca gostou de gente frouxo. Eu não me sinto frouxo, eu me sinto cauteloso agora. Mas a vontade de dar as pancadas é a mesminha. Aleluia. As vontades é a mesma. Mas agora a prudência, a cautela, diz assim: não, peraí. Dá uma respirada mais fundo. Porque isso pode trazer consequências. E primeiro, quando alguém estava conversando na hora do culto, eu parava o culto e levava o microfone até a pessoa. E dizia: André, o que você está conversando? Hoje eu não digo mais isso não, André. Tu anotou? Tem dia que eu vejo André conversando ali, eu não falo nada. E ela até nota que eu estou vendo, né, André? Mas eu não digo nada mais não. Fosse primeiro, eu levava o microfone até André e disse: André, o que é mais importante do que a palavra? Você conversando com o Micael. Mas eu faço isso mais não, faço mais não. Não faço. Na verdade, André, não faço mais não. Porque a gente vai amadurecendo. Glória a Deus. De primeiro eu tacava o microfone e dizia assim: o que é isso? Ah, rapaz, está endemoniado dentro da igreja. Eu era desse jeito, mas eu vou amadurecendo. E não vou mais dizendo: você está conversando por quê? E dizendo o nome das pessoas. Eu disse a André só por exemplo, viu, André? Obrigado, glória a Deus. Essa menina é de Deus, glória a Deus. Crente, por favor. Por quê? É igual o Alan. O Alan está lá. Eu creio que o Alan não está conversando com a Johan. Pelo amor de Deus, não deixe não, Johan. Se ele for conversar com você, dê um direito no nariz dele. Dê não, que vai dar prejuízo para mim. Dê não. Crente, por favor. Tem coisas que a gente tem que amadurecer, mas tem gente que passa anos e anos. Amadurece não, irmão. Amadurece não. A gente quer ver até a maturidade, mas falta. Aí como é que você vai ter algo maior, algo sublime, se você não sabe organizar nem algo pequeno? Deus prospera a minha vida. Para quê? Qual o motivo? Qual o objetivo? Para quê?
Ah, Deus, eu creio que tem algo grande para mim. Eu creio também. Mas para quê? Qual finalidade? Qual o propósito? Porque a minha mente, queridos, é só Jesus. Livro do patriarca Jó, capítulo de número 22. Jó 22, 18. Jó, capítulo de número 22, versículo de número 18. Quem encontrou? Ora, eles encheram de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Irmãos, um conselho de um ímpio tem que ficar longe da gente, não é pertinho não. É descartável, não presta, não serve. Já falamos do Salmo 1. Livro do patriarca Josué, capítulo 9, versículo 14. Josué fica depois de Deuteronômio. É o 6º livro da Bíblia. Josué 9, 14. Quem encontrou? Preste atenção. Josué, capítulo 9, versículo 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. O que foi que aconteceu aqui, pastor? Os gibeonitas. Foi um povo que enganou Josué, enganou os anciões, enganou as pessoas já experientes. Os experientes também podem ser enganados. Por isso que o apóstolo Paulo disse: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eles caíram, porque eles foram impulsionados por si mesmos. E eles não oraram, não pediram a direção de Deus, o conselho de Deus. E os gibeonitas se tornaram uma verdadeira praga na vida deles. Antes de tomar uma decisão, dá uma paradazinha. Ora. Lucas 14. Preste atenção. Lucas 14, 31. Novo Testamento, para a gente terminar. Tempo da graça. Comecei no novo, vou terminar no novo. Pastor, só tem essa passagem, irmão, tem tantas. Mas a gente tem, contudo, com ordem e decência. Lucas 14, 31. Quem encontrou? Ou qual o rei que indo à guerra peleja contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar? Eita! Pastor, a Igreja Caminho de Vida tem um conselho? Tem. Mas a reunião ministerial, o conselho, os obreiros se reúnem. E nós vamos debater assuntos como a marcha, como isso, como isso, como isso. Pastor, não estava na reunião. Eu quero agora dar o meu veredito, o meu voto. Perdeu. Você não estava aqui, né? Olha o que Jesus estava dizendo. Ou qual rei que indo à guerra peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? É uma pergunta. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixador e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo, viu, discípulo? Se você não renuncia o seu eu para se assentar, para tomar conselho, você tem que renunciar a sua vontade, o seu desejo. Então você não é discípulo. Opa, é forte, né, irmão? 34, bom é o sal,
Mas se ele degenerar, com que adubará? Nem presta para a terra e nem para o monturo, lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir... Você quer ouvir? Ah, não quero não. Ah, que pena. Deus, ele me colocou para ser o pastor da igreja. Aí o Senhor sabe tudo, é o dono da verdade. Mas as pessoas que me deram ouvidos nessa trajetória, que nós vamos fazer 15 anos, a vida dele muda. O Alisson pegou uma foto do início da igreja. Eu feio, irmão. Hoje, rapaz, eu estou lindo demais, glória a Deus. O tempo tem sido generoso. Oh, irmãos. Pastor, se o senhor tivesse conduzindo a igreja com a mesma mentalidade de 15 anos atrás, daria certo. Pastor, esses 15 anos o senhor tem deixado de falar a verdade. Não, do mesmo jeito, falando a verdade. Agora procurando sabedoria. Procurando prudência. Procurando estar na presença de Deus a cada dia. Quais os conselhos você tem dado aos teus filhos? Às pessoas que estão ao teu lado? Você sabe que você aconselha uma pessoa sem falar? Alguém vê você não bebendo refrigerante. Por que o senhor não bebe refrigerante? É por causa da saúde mesmo. Ou eu vou fazer a mesma coisa. Você não faz isso por quê? Porque eu quero uma qualidade de vida melhor. Ou vou fazer isso também, vou adotar. Você aconselha alguém a beber porque alguém te vê bebendo. Beba não, meu filho, e com o cara com um copo de cachaça na mão, é? O maior exemplo para a tua casa, para a tua família é você. Filho, você tem que ir para a igreja. Mas o pai não vai por quê? Não, porque eu sou errado, eu sou do diabo. Pois então quero ser do diabo também, pai. Você pensa que não tem? Tem pai que incentiva o filho a beber cachaça. Hoje o filho é um cachaceiro porque o pai foi o primeiro a aconselhar, a ensinar. Para de ilusão. Tem filho hoje que está no crack porque o maior incentivador foi o pai. Hoje tem filho rebelde que não quer vir para a igreja porque o próprio incentivador foi o próprio familiar. Aí você vem botar a culpa no pastor, na igreja, no cão. Você é o maior conselheiro da tua casa. A Bíblia diz que você é rei e sacerdote da tua casa. O teu filho vê você dizimando na igreja. Por que teu filho não quer ser um dizimista? Não é toda vez não, de vez em quando a Ana, pai, uma moedinha, bota lá aí, pai. Para a Ana não serve cédula, só serve prata. Porque ela aprendeu a oferta da viúva. A moedinha, aí para ela só serve se for moeda. E aí? Teu filho não te vê orando, aí você quer que ele seja um verdadeiro orador, não te vê ler a Bíblia, mas você quer que ele leia a Bíblia. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu. Isso é conselho do diabo. Isso é conselho que vem lá do inferno. Faça o que eu faço e faça o que eu mando, porque eu sou o primeiro que dá exemplo para a glória de Deus. Se coloca